Então, boa noite para todos. Vamos estar reunidos mais uma vez, né? Fazendo nossa reunião do Espiritismo Fraterno. Hoje nós vamos estudar a Lei de Adoração com a professora Tereza. E, como sempre, a gente inicia fazendo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje a gente vai estudar, para quem quiser acompanhar a leitura agora, é o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos ler os itens 4 e 5, com o título Ressurreição e Reencarnação. A reencarnação faz parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver sem se inteirarem com precisão da maneira pela qual o fato podia ocorrer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo estão, desde há muito tempo, dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo novamente formado para ela, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição poderia sim se aplicar a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, pois, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, uma vez que se tinha visto João criança e se conheciam seu pai e sua mãe. João podia, pois, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Ora, havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouve sua voz, mas não sabeis de onde vem e para onde vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe respondeu: como isso pode se dar? Jesus lhe disse: que sois mestre em Israel e ignorai essas coisas? Em verdade vos digo, que não dizemos senão o que sabemos, e que não testemunhamos senão o que vimos. E, entretanto, vós não recebeis nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como crereis quando vos falar das coisas do céu? João, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Esse último diálogo de Nicodemos, eu não sei se alguém já viu aquele seriado, a série que eu falei um tempo atrás, The Chosen, né? Tem esse diálogo muito legal, muito lindo, né? E Nicodemos fica, sim, a gente percebe que ele não entende, né, direito, né, o que é nascer da água, do Espírito. Mas, então, fazendo a análise desses dois itens, né, aqui é importante que o Evangelho ele faz uma breve síntese, né, de como que surgiu, né, a ideia que inicialmente era da ressurreição vinda dos judeus,
e os judeus entendiam que a ressurreição era a volta do corpo, né, a volta do corpo de carne. O que a gente sabe que hoje não, né? Há muito tempo que a ciência explica que isso não é possível. Até porque uma vez o nosso espírito não, o nosso corpo físico, né? Ele é absorvido pela natureza, ele se deteriora, então assim, não é possível a carne voltar. Mas o espiritismo mais à frente esclarece que não, o que existe é a reencarnação, que é a volta do espírito para um novo corpo material, feito para aquele propósito, e que de nada tem em comum com aquele corpo antigo que o espírito já habitou. Então a gente vê que tem uma diferença, né, muito maior, mas também muito mais sensata, que faz mais sentido, né? Então, e aqui coloca também, né, que se for botar em termos gerais, a ressurreição seria o quê? Um exemplo do quê? Do que aconteceu com Lázaro, aquela passagem de Cristo, que Lázaro já estava semi-morto, já tendo os primeiros sinais, né, de apodrecimento da carne, e já estava tendo aquele odor, né, de corpo, né, já está se deteriorando. E 2, 3 dias após, né, a suposta morte, Jesus faz o corpo de Lázaro voltar. Ali é uma ressurreição, né? Ali é um exemplo de ressurreição. O que já sabemos que João Batista foi uma das encarnações, uma de suas encarnações foi Elias, que também foi um profeta, né? E aí já existe uma diferença, né? Porque o corpo de João Batista, a forma física de João Batista era uma coisa, a de Elias era outra, não eram os mesmos pais, né? Então aqui a gente tem um exemplo da reencarnação. E aí no segundo trecho, né, nós temos essa famosa fala, né, conversa de Jesus com Nicodemos, admirado, ele consegue um encontro, né, com Jesus Cristo, ele fica intrigado, né, era um dos poucos fariseus que conseguiu despertar, viu, não, esse homem é diferente, né, ele está aqui no meio de nós, curando pessoas, fazendo pessoas voltarem à vida, no caso a ressurreição, né, eu tenho que conhecer esse homem é de Deus, né, enquanto os outros fariseus viam Jesus com tamanho temor, viam Jesus como um possível inimigo do poder, Nicodemos já já se submetia, já tinha aquela visão mais espiritual, e falou, não, esse homem é diferente, esse homem, ele salvou Maria de Magdala, tirou ela da prostituição, tirou ela daquele inferno, daquela vida cheia de demônios em volta dela. Ele é um ser diferente, né? Ele consegue ter a palavra com Cristo, né? Consegue ter essa conversa, esse encontro, que é bem retratado até na série, né? The Chosen, quem puder ver, é maravilhoso, tem que baixar um aplicativo no celular. E aí ele nesse sentido, ele fica com mais dúvidas do que esclarecimentos, né? Ele faz diversas perguntas para Jesus, Jesus esclarece, mas essa ele realmente ele quer entender o que é nascer de novo. Pode um espírito não, um ser humano que já é velho, né, voltar para o ventre da sua mãe, nascer de novo? Como que se dá isso? Como assim, né? E aí Jesus, não, ele fala, não é isso. O homem tem que nascer, o homem nascendo de novo, porque ele fala assim, o que é da carne, né? O que é da carne é a nossa matéria. O que é do espírito, é do espírito. Então, o que ele estava tentando introduzir, né? A ideia da reencarnação, que hoje o espiritismo consegue esclarecer, o qual muitos são adeptos, aos quais nós aqui acreditamos. Se nós estamos aqui, né, estudando o espiritismo, é porque a gente consegue já ter essa ideia dentro de nós de entender que nós somos pluralidade de existências, né? Que nós estamos aqui, que a nossa existência atual é uma de inúmeras que nós já vivenciamos. A gente entende que o espírito é imortal e que nós precisamos das reencarnações, né, materiais diante da evolução que nos encontramos. Então a gente precisa voltar à carne, que é o que Jesus fala, né, para
para poder evoluir. Então, é necessário esse processo de reencarnação, esse processo reencarnatório. Né? Então, nós atualmente somos o quê? Espíritos encarnados, né? Num corpo físico. Então, basicamente é isso. O próximo item é o item 6, nós vamos ler na semana que vem, que aí vai dar continuidade nesse estudo. Eu vou pedir para a professora, acho que ela deve entender e explicar até melhor essa questão, né, que quando Jesus fala, deixa eu botar aqui essa frase, eu acho muito, muito interessante, que ele fala assim, ó, se um homem não renascer da água e do espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Então, a gente não está aqui no objetivo de estar em inúmeras existências encarnando para entrar no reino de Deus. O que é? A gente está vindo diversas existências para evoluir. Então, para a gente realmente adentrar este reino, a gente tem que nascer da água e do espírito, né? Aí acho que a professora vai falar melhor do que seriam esses elementos, né? Vou dar a palavra a ela, antes da gente estudar da lei de adoração, mas de qualquer forma, alguém quer falar alguma coisa, alguém tem alguma dúvida, também tem essa... fica com essa cheia de questionamentos sobre essa fala de Cristo, né? Porque Nicodemos ficou doidinho no dia, né? Ele falou, meu Deus do céu, eu vim aqui para tirar dúvidas, eu saio com 30 mais. Mas esse era o objetivo de Jesus, ele queria fazer com que Nicodemos refletisse, né? Tivesse uma reflexão, estava plantando uma semente, né? Que poderia despertar depois, germinar depois, né? Então, professora, quer dar alguma palavra sobre essa fala? Eu acho muito linda essa passagem. A questão de nascer de novo, né? Como é que o homem velho vai nascer novamente, né? No homem velho. É uma criança, né? Vai nascer novamente num novo corpo, é isso que ele quer dizer. Literalmente, alguns protestantes interpretam de outra forma, mas nós interpretamos como sendo as reencarnações. A água é símbolo de vida, né, gente? A água é símbolo da vida. E espírito, nascer em vida. Então, é nascer novamente, nascer várias vezes, para nós alcançarmos o reino dos céus, que é esse reino que nós buscamos, que é a felicidade. Esse reino dos céus é a felicidade. Essa felicidade que nós podemos colocar aqui em nós hoje a gente já pode pôr dentro de nós isso, dentro do nosso ser. O reino dos céus está em vós, né? Está em nós. Não é um local, né? É a nossa felicidade interior. Né? Que nós podemos já trabalhar nisso hoje. Não precisamos esperar muito tempo. A gente já pode começar desde hoje. Não precisa esperar outras encarnações. A gente já pode começar nessa encarnação. Então, essa passagem é linda. Né? Nicodemos era um fariseu que adorava Jesus. Era um fariseu e não era contrário a Jesus. Né? Ele era um fariseu que gostava muito de Jesus. E ele ia tirar entendimento de Jesus. Era muito legal. Ele mesmo entendia. Tanto é que nessa passagem, você não sabe? Você que é um fariseu, que é um doutor da lei, você não sabe isso? Jesus questiona, né? Jesus faz a gente pensar. Aliás, a gente tem que pensar. O pessoal fala assim, mas Tereza, pensar dói. É isso mesmo, tem que doer mesmo. Pensar dói, tem que pensar, tem que começar a compreender as coisas espirituais. Aliás, compreender o que está à nossa volta. Às vezes tem coisa acontecendo à nossa volta e a gente não está tendo compreensão do que acontece à nossa volta. Nós somos chamados à reflexão, ao entendimento. Né? Não é só a leitura. É muito bonito a gente ler Espiritismo, ler, não é só isso, a gente tem que compreender o coração, gente. Trazer com compreensão. Primeira coisa, a compreensão para fortalecimento da nossa fé, que é tão importante. Se eu não compreendo, eu não consigo ter fé. É muito simples isso. Eu não sei se vocês concordam comigo, eu não tenho fé. Se eu não compreendo o que acontece na minha vida, ou as causas disso, o que acontece, como é que eu vou fortalecer minha fé? E hoje, nos dias que nós estamos vivendo, nós precisamos fortalecer a nossa fé. Vou dizer isso só para vocês. Fortaleçam a fé de vocês, estejam com Deus, com Jesus, muita oração, nós precisamos estar ligados a Deus. A situação que nós vivemos não é simples, nós precisamos nos ligar a Deus, cada vez mais. Tá? É linda essa passagem, é linda mesmo.
Eu acho linda, uma das passagens mais bonitas que tem, e mostra aí a reencarnação. Sim. Tem um livro do Severino Celestino, não sei se vocês conhecem, como é que é o nome dele? Fala da Bíblia, são vários, ele mostra várias situações da Bíblia, lá é o estudo da Bíblia. Eu vou ver para vocês aqui, do Severino Celestino. Ele é um professor de ciência da religião da Paraíba, é espírita, ciência da religião. E ele tem vários livros sobre a Bíblia, sobre o entendimento da Bíblia, né? Que a gente às vezes deixa de lado e a gente tem que entender a Bíblia também. Tá? Com certeza. A Bíblia tem que estar aliada nos nossos estudos para saber compreendê-la, né? Saber interpretá-la. Saber interpretá-la. Mateus 24. A Bíblia, a gente pensa que é fácil, não é fácil não. É bem complicadinho a gente entender. Jesus, ele fala, para a gente entender é complicado. Se eu trouxer trechos para vocês aqui da Bíblia, vocês vão ver que a gente não vai entender nada do que ele está falando. A gente tem que ir profundamente. E sempre quando a gente faz a leitura da Bíblia, vamos fazer uma oração antes de abrir a Bíblia, para que os espíritos nos deem condições de compreensão da Bíblia. Olha que coisa interessante. Mesma coisa com os livros. O livro de Kardec também é difícil de entender. Você acha que é fácil aí? Os livros lá, o livro dos espíritos, ele também tem dificuldade. Então, quando a gente vai ler, faça uma oração antes, pedindo que os espíritos ajudem a nossa compreensão, a nossa interpretação, a nossa leitura. É muito importante. Livros espirituais, a gente tem que estar sempre na oração antes de abrir. Pelo menos eu faço a minha quando eu faço isso, tá? Não sei, aí estou passando aí para vocês o que a gente deve fazer, tá bom? Essa passagem eu tinha muita dificuldade há alguns anos, né? Como assim nascer da água e do espírito, se não nascer de novo? E eu já era espírita, já tinha uma noção de reencarnação, mas mais para frente eu consegui entender o que ele estava querendo dizer. Porque nascer de novo, ele pergunta, como é que você pode nascer de novo num homem velho? Um homem velho, como é que ele pode nascer de novo? E ele só vai poder nascer de novo se ele reencarnar. Né, se ele reencarnar novamente em espírito, em novo corpo. Isso aí gente, leiam lá, 20 casos de reencarnação do Ian Stevenson. Eu já falei para vocês, leitura desse livro. São casos de reencarnação aí que ele não tem como você dizer que não é, você entendeu? Criancinha falando tudo da outra encarnação. A gente tem que entender isso aí. Eu já vi esse vídeo, é muito bom. Não, esse livro é excelente. E é até interessante assim, que é até compreensível a dúvida naquela época de Nicodemos, porque ele tinha ainda uma visão muito materialista. O que acontece na época de Jesus? Eles confundiam ressurreição com reencarnação. Eles não sabiam o que era reencarnação. Para eles era quase a mesma coisa, ressurreição e reencarnação. Eles tinham uma confusão com esses termos, né? Nem existia o termo reencarnação na época. Mas eles confundiam isso de voltar no novo corpo e ressurgir, né, como ressurreição. Tem uma diferença. Ressurreição é voltar no mesmo corpo. Né? A gente não tem condição da gente voltar no mesmo corpo. O corpo se deteriora. Né? Não tem. Agora, a reencarnação é voltar num corpo novo. E eles confundiam isso. Os judeus antigos confundiam isso aí. Ressurreição com reencarnação. Tinha muita confusão. Né? Por isso que os trechos bíblicos têm confusão. A gente fica confuso, porque justamente eles tinham essa confusão aí. E não entendiam. Você veja que o Nicodemos, que é doutor da lei, ele não entendia. Jesus está falando claramente para ele não estava entendendo. Né? Eles estavam em confusão. Tá? É isso. Tem dúvida, gente, de reencarnação? Estão muito quietinhas, né? O que é isso? Estão quietas demais? Professora, vou falar então. Professora, nossa, quando eu vejo assim a senhora, a Priscila falarem, capítulo tal, versículo tal, será que eu vou chegar nesse patamar, professora? Eu sou muito esquecida, mas tudo que eu leio, eu procuro guardar, sabe? Mas nem sempre eu lembro de tudo, assim, eu tenho uma vontade, os números romanos me confundem, assim, vocês não têm noção. Mas eu agora, sobre os livros, eu estou vendo a radionovela, aquela
Nosso Lar. Eu já vi Renúncia e agora eu estou no Nosso Lar. Então, quando a senhora começa a falar desses outros livros, nossa, eu tenho vontade de ler tudo ao mesmo tempo. Mas não posso fazer. Eu estou pensando em fazer assim, como a gente vai acabar essas aulas agora, falta pouco para a gente terminar o curso básico. Aí eu vou começar a fazer o Nosso Lar, a gente estudar o Nosso Lar, e eu vou começar um livro da codificação, O Céu e o Inferno. Ótimo. Então, o Céu e o Inferno, eu vou começar a dar aula sobre ele, a gente vai dar 2 aulas, tá, Priscila? Tá. Eu estou vindo aqui, falar aqui no meu ouvido, estou ouvindo. O Céu e o Inferno, eu vou gravar O Céu e o Inferno e Nosso Lar. o Nosso Lar. A gente vai estudar os 2 livros, o livro de Chico Xavier e o Nosso Lar. Perfeito. Eu vou gravando no nosso canalzinho lá. Você já curtiu o canal? Muito bom, professor. Muito bom, viu? Vou colocar nos meus vídeos. Já curtiram? Agora Mas é muito bom mesmo. Curtiram? Já curti. Eu sempre assisto, viu? Já. Meus próximos vídeos eu vou fazer isso que nem todo mundo faz. Ó, como é que é? Curta, compartilha. Eu não consigo, gente. Eu tô com o meu canal, mas eu não consigo. Eu sei que eu tenho que fazer. Coloca lá uma curtida no canal. Deixa o seu like, curta, compartilha. Mas é muito bom, muito bom. Essa professora, a Bíblia é muito complexa, como a senhora diz, é difícil de compreender. A Bíblia é linda, gente. Esse livro a gente tem que estudar. Tem que estudar muito. Tanto que eu disse para a senhora, quando aquela parábola dos talentos, eu nunca consegui entender. Meu Deus, eu li e relia. Quando a senhora falou aquele dia, falou numa aula que a senhora deu, meu Deus, aquilo caiu assim, ó. Impressionante, eu adorei aquela parábola. Esse videozinho que eu coloquei da compaixão, nós estamos falando por cima a parábola do bom samaritano, que é outra parábola linda também, né? Linda. É muito linda essa parábola aí. Muito, muito linda. A do bom samaritano. Eu vou fazer um curso só de parábolas, que também é legal a gente estudar as parábolas, né? É muita coisa para estudar, viu, gente? Muito. Não tem fim. Aí, ó, sinto muito. Muito. Hoje eu ouvi de um dirigente, que foi meu professor, no SM2, eu estava conversando com ele no WhatsApp, e aí eu falei de alguns projetos, né? Ele me botou no curso de passe, que eu vou começar a fazer o curso de passe. Eu já dou passe, mas eu não tinha feito o curso. Eu tenho que fazer, né, gente? Tem que estudar, fazer o negócio certinho, né? E aí ele assim, continua estudando, Priscila. Nunca deixe de estudar. E é isso. Não tem fim, né, gente? Não tem fim. Isso aí não tem fim. Não. Eu falei, aí eu disse, professor, eu tô cheio de professor, tá entendendo? Eu tô fazendo um monte de curso. Não sabe? Eu não paro de estudar, né? E é isso mesmo, não dá para parar. Ainda mais quando a gente se coloca, né, para trabalhar na seara espírita, né? É importante. A teoria tem que estar junto, andando com a prática, né? Exatamente. A teoria tem que saber. Também não adianta só estudar e não colocar em prática, mas a gente precisa, para quem está praticando, precisa. Olha, gente, eu conheço gente que está. Eu conheço, hein? 30 anos estudando. 30 anos estudando. Só que não faz nada. Você viu? Só estuda. E aí você chama para o trabalho, gente, vem aqui, vamos dar passe. Gente, vem aqui, vamos fazer isso. Não, vem aqui, não, e vai saindo. E está errado. Porque quando chegar lá no mundo espiritual, não é esse conhecimento aí que vão pegar em você, é o que você fez de bom. Qual é a prática do bem que você fez? Então, às vezes, você fazendo um pequeno curso, mas você entendendo os fundamentos, que é a prática do bem e a consciência tranquila, resumindo todo o curso básico, é a prática do bem e a consciência tranquila que a gente deve fazer. Se você fizer isso em todos os locais da sua vida, no seu trabalho, na sua casa, sempre praticando bem, ótimo. No mundo espiritual, você vai alcançar o reino dos céus. É simples, né? Mas é simples assim. Talvez difícil de fazer, mas simples da gente resumir. Alguns chegam para mim assim, mas Tereza, você é muito simplista, mas é simples, gente. É simples. Simplista no sentido, vamos fazer o bem e tá com a consciência tranquila. Não adianta ficar lendo 30 anos aí e não praticar. Não adiantou nada. Não vai adiantar nada. Na verdade, é a gente que dificulta demais.
Aí, quando a gente vê alguém prático, a gente fica assustado. Nossa, mas e a gente dificulta. Abraçar aquilo que a gente é chamado, porque quando o trabalhador está pronto, né? Aliás, é o seguinte, Deus, ele capacita os escolhidos. Você entendeu? Ele não vai esperar. Não, aquilo. O próprio Chico Xavier, imagina, Chico Xavier dizendo que ele não teria condição de trabalhar, mas ele trabalhava. Entendeu? Ele não estava em toda a condição para trabalhar, mas ele trabalhava. Né? Toda a condição que ele queria ser perfeito ali, tá? Mas não tinha. Então, a gente tem que fazer dentro da nossa possibilidade e ir para o trabalho. Né? Quando vocês puderem aí, ingressar num centro espírita aí próximo, num voluntariado, não sei onde vocês estão, cidades, né? Mas começar a fazer dentro da sua própria casa, nos seus lugares, fazer o que vocês podem. Isso é muito importante, esses trabalhos, né? Trabalhos sociais aí, voluntários, né? Acho que isso é muito importante. Mas Deus capacita os escolhidos, é assim. Ai, professora, deixa eu te contar. Há 2 semanas atrás a gente estudou a lei do trabalho aqui, né? E aí foi falado do trabalho voluntariado. Aí a gente teve alguns participantes aqui que, além de mim, contei um pouquinho da minha experiência. Aí tive outros participantes que relataram, né? Que dividiram, que trabalham voluntário. E aí incentivaram, a gente conseguiu 5 voluntários para os grupos do Amor Fraterno. Então, não é bacana? Foi lindo. É isso aí. Começa assim, gente. Eu sou uma professora. Consegui. Estão fazendo treinamento? Estão fazendo treinamento? Tem muito trabalho para fazer, né? Vamos ver a lei de adoração? É a lei da adoração hoje? Isso. Então, o que é essa lei da adoração? A lei da adoração é uma lei de Deus. E é um sentimento de adoração inato no ser humano, tá? A palavra adorar vem de ad orare, que significa orar para alguém. É um sentimento de admiração, de espanto, de reverência. Para quem que a gente faz esse espanto, essa reverência? Para Deus. Então, essa lei de adoração é uma lei moral. Eu não sei se vocês estavam assistindo aí nos grupos as leis morais que eu coloquei para vocês. A lei do trabalho, a lei da adoração, que é a primeira, né? A lei da reprodução. Nós estamos num grupo aí agora vendo a lei da conservação, vai entrar na lei da destruição, que são leis de Deus, leis morais. Porque existem outras leis além da lei moral. Por exemplo, a lei de causa e efeito. É uma lei de Deus também. O que essa lei faz? Aquilo que você faz, você recebe. Se você faz coisa boa, você recebe coisa boa. Coisa ruim, você recebe coisa ruim. Lei de causa e efeito. Existe outra lei, a lei de permissão, que também é uma lei de Deus. Porque você pode perguntar assim, por que Deus permite o mal? Ele permite. Quem permite é Deus, para você aprender. Então, é lei de permissão, lei de misericórdia, são leis de Deus. Só que não são as leis morais. Leis morais são essas leis, 10 leis, e a maior delas, que a gente vai estudar no final ali, que é a lei de amor, justiça e caridade, que vai englobar todas as leis. Mas nós começamos com uma lei importantíssima, que é a lei da adoração. Se vocês lembram lá do maior mandamento, qual é o maior mandamento que Jesus ensina para nós? É amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Com todas as suas forças, sentimentos. Então, é a lei da adoração, nós adorarmos a Deus. Né? Então, adorar é isso aí. E nós vamos ver que essa lei, ela está lá no livro 3º, que chamam vocês a leitura. Eu acho que eu já dei essa aula aí para vocês nos nossos estudozinhos, né? A lei está lá no livro 3º, que são as leis morais. Né? Então, o que é adorar? A gente, então, esse efeito de veneração, de culto a alguma divindade. É uma lei natural e divina, e ela é, como toda lei divina e natural, ela é eterna e imutável, como está lá na questão 615 do Livro dos Espíritos. Eterna, como o próprio Deus. E imutável também como Deus.
porque não muda de tempos em tempos, segundo a necessidade com as leis humanas. Nós vamos ver que é uma lei de nós adorarmos a divindade, né? Então, lá na questão 614, temos um roteiro para essa felicidade relativa. Qual que é? É a lei natural, é a lei de Deus, e a única verdadeira para a felicidade do homem. Isso é, ela vai indicar o que fazer e o que não fazer. E o que faz a gente ser infeliz? Quando a gente segue a lei de Deus, a gente é feliz. Dá para entender? Quando a gente se afasta da lei de Deus, a gente fica infeliz. Repara aí na sua vida. Quando a gente se afasta da lei de Deus, a gente se torna infeliz. Então, as leis, a lei é essa, da gente seguir o caminho dessa lei, das leis de Deus, seguir as leis de Deus. Uma delas é essa, que é a lei da adoração. Então, é uma lei de Deus. E onde está escrita essas leis de Deus? Que nós já vimos aí. É na questão 621 do Livro dos Espíritos, está escrita na nossa consciência, tá? Então, a gente pode seguir sempre, a qualquer instante, em relação a essa lei. Como? Se voltando para a nossa consciência. Olha que interessante, que eu não sei se vocês, mas eu já aconteceu isso. Ia fazer uma coisa errada, eu. Não sei se vocês já fizeram uma coisa errada, acho que não, vocês são perfeitos, nunca fizeram coisa errada, não. Mas eu ia fazer uma coisa errada, certo? Aí o que aconteceu com a minha consciência? O que ela falava para mim? Não faz isso, vai dar problema para você, não faz isso. Aí o que eu fiz? Esquece, eu vou fazer. Aí o que a gente faz? A gente anestesia a consciência está te avisando. São aquelas vozes alerta. Já ouviram falar dessas vozes alerta? Voz alerta é a consciência fazendo assim, fulana, não faz, fulana não faz. Mas a gente quer abafar para fazer. Porque a gente quer a nossa vontade. A gente não quer seguir as leis. E aí a gente faz. E o que acontece? Problemas, né? A gente faz e depois traz dificuldades para nós. Mas nós somos avisados pela nossa consciência. A nossa consciência, eu não sei se já aconteceu com vocês isso. A consciência fala com a gente, fulana, é melhor não fazer. Né? Você vai tomar uma atitude assim, eu acho melhor você não seguir esse caminho. A consciência, ela avisa. É a gente que anestesia. Então, o objetivo da adoração, qual que é o objetivo da adoração? É elevar o nosso pensamento a Deus. Pela adoração é que o homem se aproxima, a sua alma, de Deus. Então, o que é a lei da adoração? É a gente se aproximar de Deus. E quando a gente se aproxima, a gente leva a nossa alma para Deus. Por isso que eu estou falando aqui para vocês. Qual é a forma de você adorar? Uma forma de você adorar a Deus é através da oração. Você veja como a oração ela é importante para esse relacionamento espiritual com Deus. Se você pegar lá Jesus, na história de Jesus, todos os momentos de Jesus, Jesus estava como? Em oração. Em oração. Então, todos os nossos momentos devem ser feitos em oração. E quando nós trabalhamos no bem, olha que interessante, quando nós trabalhamos no bem, ou fazemos bem a alguém, nós também estamos fazendo o quê? Uma oração a Deus, porque Deus gosta quando a gente está fazendo as coisas no bem. A gente está orando, a gente está adorando a Deus. Quanto mais coisas boas a gente fizer, mais a gente adora a Deus. Dá para entender? Eu não sei se vocês já fizeram o bem para alguém. Eu acho que sim. Pela carinha de vocês, já fizeram o bem para alguém. Quando a gente faz o bem para alguém, qual é o sentimento que a gente tem? A gente fica triste, a gente fica chateado, a gente fica com raiva, a gente fica com ódio. Como é que a gente se sente? Como é que a gente se sente quando faz um bem para alguém? Para um filho, para o marido, para a esposa, quando a gente faz para um amigo, para uma pessoa desconhecida, para algum assistido dentro do centro espírita. Como é que a gente fica, gente? Dá para entender? Fica mais leve, né? Fica mais leve. Mais feliz. Fica feliz, alegre.
Exatamente. Com vontade de fazer mais. A gente recebe esses infúvios de Deus, dos espíritos superiores que estão em volta de nós. Porque os espíritos nada mais são que mensageiros de Deus, principalmente os espíritos superiores, os espíritos do bem, os espíritos bons, são mensageiros de Deus. Então, quando a gente está fazendo bem, a gente está recebendo isso tudo de volta para nós. E nós estamos, de uma certa maneira, adorando a Deus. A gente adora a Deus através da oração, né? Você vai falar, mas, Tereza, não é melhor eu fazer um altar dentro da minha casa, colocar umas velas? Eu vejo algumas pessoas, né? Os católicos têm muito isso, fazer um altar. Eu estava vendo até uma amiga minha, final de semana passada, ela pintou um altar. Ela pintou uma mesa, estava lindíssima, e fez um altar. E o que ela falou para mim? Tereza, vou comprar uma Nossa Senhora e vou colocar aqui dentro desse altar. Né? Ela estava fazendo um altar para ela. Pessoal, então faz o seguinte, compra 2 velas também e coloca 2 candelabros do lado para você fazer um altar perfeito. Os católicos têm essa necessidade. Nós não precisamos, né, adorar, levar oferendas. Alguns religiosos de outras religiões, como a Umbanda, sei lá, Candomblé, levam oferendas aos espíritos. Não tem necessidade, né? Oferece lá determinadas coisas, não tem necessidade de você oferecer nada a Deus. Antigamente, lá os homens primitivos, ou os sacerdotes antigos, ofereciam ovelhas, animais em sacrifício. Existiam outras religiões que levavam pessoas, eram mulheres, virgens e crianças para o sacrifício, para a melhor da colheita, para Deus se acalmar. Era feito sacrifícios humanos. Mas nós não temos necessidade disso, né? Nem de sacrifício humano, já passou essa época, nem de ovelhas, nem de animais, nem colocar comida, não precisamos disso. Qual é a nossa adoração a Deus aqui, como nós imaginamos? É a nossa oração, a nossa prática do bem, não é? É fazer o bem. Isso se nós trabalharmos no bem, a gente já está adorando a Deus, que é isso que Ele quer de nós. O que você acha que Deus quer de nós? O que vocês acham que Deus quer de nós? Presta atenção. O que Ele quer? Que nós venhamos a ser cada dia melhores como pessoas. Mais humanos cada dia. Mais humanos. Né? Mais humanos nos nossos sentimentos. A sentimentos mais depurados, mais puros. Né? Sentimento, por exemplo, de paciência. Olha o sentimento aí, paciência. Nós viemos a ter mais paciência na nossa vida, mais resignação, mais amor ao próximo. É isso que mais ou menos Deus pede de nós, tá? Então, nós vamos ver que o nosso pensamento, lembre-se disso, ele irradia ondas eletromagnéticas que chegam aonde ele quiser, tá? Através aí da nossa oração. Acho que nós já falamos isso, né? Então, basta um pensamento com vontade, bem direcionada, para nós nos ligarmos a quem? A Deus. Dá para entender? Vocês já pensaram em alguém? Já aconteceu com vocês? Vocês pensarem em alguém e essa pessoa ligar para você logo em seguida? Ou você encontrar com ela no meio da rua? Já aconteceu isso? Você pensou em alguém, aí você encontrou com ela no meio da rua. Comigo já. Já, né? Comigo já. Você veja como o pensamento atrai as pessoas aqui, no mundo físico. Comigo já. Imagine esse pensamento chegando a Deus. Se você se ligar toda hora a Deus, como não chega? Dá para entender? A gente toda hora se encontra. Eu tenho muito isso. Eu penso na pessoa que a pessoa está ligando para mim. Penso na pessoa, eu encontro com ela no meio da rua. Olha que coisa estranha. Estou pensando nessa pessoa, encontro com ela no meio da rua. Há anos sem ver. Olha que ligação telepática. Pensamento é tudo, né, gente? Então, a oração é essa da gente alcançar esses vários lugares. Então, a prece é algo que a gente tem que aprender a usar. A prece. Nós vimos lá nos nossos estudos ali, desses videozinhos que eu faço, que tem uma diferença entre prece, oração e rezar. Vocês sabem bem essa diferença, né?
entre orar e rezar? O que é rezar? Rezar é repetir as palavras. Quando a gente reza o terço, né? Reza o terço, a gente está rezando ali Ave Marias e Pai Nossos com palavras. Orar é diferente. Orar é essa ligação com Deus, em prece, em oração, né? Ligação diferente. Você vai agir com o seu coração, com o seu sentimento. Isso é oração, tá? Então, uma das formas de nós adorarmos a Deus é a oração. Eu não sei se tem mais algum tema, acho que é politeísmo, é isso, Priscila? O que é politeísmo? Isso. Politeísmo e sacrifícios. Hã? Politeísmo e sacrifícios. Então, politeísmo é você adorar vários deuses. São vários deuses. Homens primitivos tinham isso. Lá na Grécia Antiga, Roma, não era primitivo, mas era uma civilização, tinha vários deuses. Os hindus têm vários deuses. Os hindus hoje, atualmente, têm vários deuses. A Umbanda tem vários deuses. Que banda lá, o Candomblé, tem vários deuses, né? São deuses, várias entidades divinas, divindades. O monoteísmo é um Deus só. Somos nós, acreditamos num Deus só. Um Deus só, né? Quem mais é monoteísta? O cristão, o islâmico, tá? O muçulmano, o cristão, são religiões monoteístas. Acreditam num Deus só. Politeístas são vários deuses. Até que era interessante, né? De vez em quando eu falo assim, pelos deuses, né? Tanta coisa que acontece, eu falei, pelos deuses. Porque era o Deus da chuva, o Deus do raio, o Deus do sol, o Deus da mulher, vários deuses, né? Deuses diversos. E os sacrifícios é aquilo que eu acabei de falar para vocês, que eram feitos anteriormente por essas sociedades antigas. Ainda existe, hein? Tem religiões que têm sacrifício. Tem os satanistas que usam sacrifícios. Tá? Magia negra, sacrifício. São coisas que usam sacrifício. Religiões afro, alguns têm sacrifícios. Né? A gente vê isso. Tá? Agora, nós aqui não temos sacrifício. Nós espíritas não acreditamos. Aliás, não temos nem imagem, né? A gente não idolatra imagem, nada disso. Nossa coisa é diferente. Agora, tem essas religiões e tem sacrifícios, né? Seitas e religiões com sacrifício. Hoje, século XXI, hein? Século XXI tem isso. Tá? Isso tinha muito antigamente, lá, os maias, os astecas, lá atrás, que tinham esses sacrifícios. Hoje, os judeus antigos tinham sacrifícios. Hoje já não tem mais. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Professora, na semana... Ah, sim, pode falar, Paulo. Tem só uma questão. Quando a gente está falando de deuses, quando a gente fala, por exemplo, de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, quando a gente fala, elas são consideradas deusas também, deuses, ou como que a gente poderia encarar nesse fato? Eu não entendi a sua pergunta, Paulo, está baixinho para mim. Vamos Você lá. entendeu, Priscila? Mas ele pode repetir. Então, vamos lá. Então. A minha pergunta foi, quando a gente está falando de monoteísmo, que a gente acredita num único Deus, em Jesus ou em Deus. Quando a gente está falando, assim, por exemplo, de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, nós estamos considerando elas como deusas também? Não. O Deus é único. O Deus é o ser supremo, o perfeito. Aquilo que é absoluto, o eterno, o imutável. Isso é Deus único. Tá? Do católico, do protestante, é Deus único. O católico, o protestante, nós espíritas, é um Deus único. Tá? O muçulmano também é Alá, o Deus único. Tá? Um Deus só. Os santos são os espíritos, né? Para eles, são as entidades deles, mas não é Deus. Né? Entender o seguinte, o católico, o protestante, ele tem uma diferença, porque para ele, Jesus é o Deus encarnado. Jesus é Deus encarnado. Para nós, Jesus é um espírito de alta envergadura. Nós diferenciamos aí.
tá? Para os cristãos, protestantes e católicos, é aquela trindade lá deles, né? Deus, Pai, Espírito Santo. Uma coisa é outra, é outra. Que é o Deus encarnado aqui, que Deus encarnou em forma de homem, que é Jesus. Professora, Deus é Deus para nós, esse ser absoluto. Ele é cósmico, é um Deus de todo mundo. Nosso pensamento é diferente, tá? E nós temos Jesus, que é um espírito, que já foi um homem, teve toda a evolução dele, como foi um princípio inteligente, simples e ignorante, toda a evolução, a chegar a esse nível crístico, que é puro, que todos nós vamos chegar. Todos nós vamos chegar. Jesus é esse ser puro. Também é um filho de Deus, como todos nós somos filhos de Deus. É diferente. Católico tem outra visão. E eles têm lá os santos, que é uma visão deles. Não são deuses, não são divindades, são santos, né? Que eram homens que se santificaram, ficaram, vamos dizer assim, se purificaram. Então eles têm lá Santo Antônio, São Francisco, que são espíritos. Para nós, esses santos são espíritos, alguns deles superiores. Tá? São Francisco, provavelmente, um espírito superior, pela capacidade dele. Não é um espírito puro como Jesus, mas é um espírito superior. Tá? São visões. Cada pessoa, já vou te responder, cada religião tem os seus conceitos, tá, gente? Eles não significa que eles estejam errados e nós estamos certos, não. Cada um tem sua visão de mundo. Você acredita naquilo porque você acredita naquilo, né? Cada um tem um jeito de entender o mundo, é isso. Nós temos a nossa visão, e eles têm a visão deles, os católicos, os protestantes. Está errado? Não, é o jeito deles, só que a gente vai entender que os santos, para ele, quando a gente vê o santo do católico, são os espíritos superiores nossos, muitos deles. Não digo todos, tá? São os espíritos superiores, tá? Isso é diferente. Espírito superior não é Deus, são espíritos, são criaturas, tá? Deus é a divindade, é o absoluto. Pronto, Alana, desculpa. não, é porque só complementando aí o que a senhora falou, no catolicismo, além deles considerarem Nossa Senhora como uma santa, né, ela não é considerada deusa porque tem vários nomes diferentes. Ela tem vários nomes diferentes porque ela apareceu em várias cidades diferentes. Aí, em cada cidade que ela apareceu, ela passou a ser chamada pelo nome dela, né, Nossa Senhora, e o nome da cidade onde ela apareceu. Por isso que tem tantas Nossas Senhoras. É porque ela apareceu em vários locais diferentes. Nossa Senhora é um ser de luz, é um espírito de luz. Bem não, elevado. é porque o rapaz aí, ele perguntou, né, se ela era considerada deusa porque tem várias dela. Não, é porque ela apareceu em vários locais diferentes, só por isso. É uma só. Ela é uma só. É que em cada local, por exemplo, Nossa Senhora de Lourdes, ela apareceu em Lourdes. Nossa Senhora de Belgugorde apareceu lá em Belgugorde. Nossa Senhora de Fátima apareceu em Fátima. Né? Exatamente. A visualização, porque elas aparecem, tá, gente? É interessante isso, porque dentro do catolicismo, a mediunidade, ela não é do espírita, vamos dizer assim. Não tem só médium espírita, tem médium em tudo quanto é lugar. A mediunidade é humana, é um dom humano. Então, tem médium católico, tem médium protestante, tem médium em tudo quanto é lugar. Mediunidade não é uma coisa só o espírita que não é. Então a gente vai ver que tem médiums católicos. Muitos médiums católicos são conhecidos como santos. Olha que interessante. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Padre Pio. Eu adoro esse Padre Pio, é espetacular. É um médium. Ele é um médium fantástico. Veja a vida dele, é um médium. Capacidade. Os médiuns que viram lá Nossa Senhora, lá em Fátima, eram médiuns. Os pastorinhos que viram Nossa Senhora. Nossa Senhora apareceu. Ela se fez, apareceu e milhares de pessoas viram. Olha que interessante. Isso é possível? Claro, o Espírito se apresentou, isso pode acontecer.
Nossa Senhora é um espírito de alta envergadura, gente. Não é qualquer uma, não. Vou dizer para você, não é fácil. Nossa Senhora é demais. Tá? Os católicos têm uma veneração muito grande por Nossa Senhora. E tá certo, cada um, não é? A gente respeita. E é um espírito de alta envergadura, mas ela não é Deus. Nem deusa. Ela é um espírito. Tá? Diferente. Viveu aqui em carne. Ela é muito elevada. Tá? Nossa Senhora tem que ter respeito. Respeito por Nossa Senhora, respeito pelas religiões das outras pessoas. Se a gente quer respeito pela nossa, a gente tem que ter respeito pela dos outros. O problema é que os outros não respeitam a nossa, né? Isso também tem gente complicada por aí, tem gente que não respeita. Então a gente respeita todas as religiões, a visão protestante, a visão católica, são visões, né? Cada um tem, mas é um Deus único, absoluto. Né? É isso aí. Tudo bem, gente? Tem umas aparições de Nossa Senhora que são lindas. As aparições de Nossa Senhora e as mensagens que ela deixa para os médiuns são lindas, são profecias que são ditas lá para o catolicismo. Vocês deviam dar uma olhada nisso aí. Eu não posso postar no grupo, mas dá uma olhada nessas profecias de Nossa Senhora. Tem muitas sobre o final dos tempos. Nossa Senhora prediz o final dos tempos, que é diferente do fim do mundo, é o final dos tempos. Ela aparece. Por que Nossa Senhora aparece em várias localidades? Para avisar aos seres humanos, para nós, para a gente se voltar para a oração, para a gente se voltar a se juntar a Deus, para a gente seguir o caminho, aí no caso dos católicos, para rezar o rosário, o terço, que é a visão católica. Mas ela está aparecendo para dizer o seguinte: fulano, comece a se ligar a Deus, se liga a Jesus, se liga à oração. Tá? Aparece para os católicos, dá uma olhadinha lá. E a gente tem que entender como espírita o que ela quer dizer. O homem está muito distanciado de Deus, gente. Vocês aí são poucos. Quanto nós estamos? 25 aqui. 25 aqui. Nós estamos querendo nos aproximar de Deus. Não é não? Ou não? É isso? Quantas pessoas aí estão fora de Deus, aí, materialistas para burro, pensando só em dinheiro, ganância? A gente está vendo isso. Como que está o mundo? Distanciado. Então, Nossa Senhora diz assim: olha, gente, acorda aí que nós estamos chegando no final dos tempos. Ela vem para os católicos falar isso, para os médiuns católicos. Acorda que nós estamos chegando no final dos tempos. Se agarre à sua fé, faça oração. Ela está avisando. Então, toda aparição de Fátima, Medjugorje, várias aparições, acho que é Carabandal, que é outra aparição que ela veio, atuais, do século XX, e hoje, que ainda atua, Medjugorje, a Dona Senhora ainda aparece lá. É para isso, para nós orarmos. Né? Orarmos e estarmos com Deus. É isso aí. Nossa Senhora... Professora. Sim. Está me ouvindo? Deixa eu te falar uma coisa. Aqui, eu já frequentei o Centro Espírita do André Luiz. Então, ele é muito devoto de Nossa Senhora de Fátima. No centro dele, quando a gente entra, tinha uma Nossa Senhora enorme. E ali a gente se reunia e fazia as nossas orações, e a gente cantava aquela música do Padre Zezinho, falando da família. Eu achava aquilo encantador, porque eu nunca tinha visto um centro espírita para ter a Nossa Senhora assim, no centro de um centro espírita. E aquilo todo mundo gostava. Era assim, uma sensação tão maravilhosa e assim, que é maravilhoso. Eu nunca passei por uma experiência. Vocês já tiveram, assim, isso já aconteceu com vocês? O centro espírita não é necessário a gente ter essas imagens. O que acontece? São os católicos que muitas vezes trazem essas imagens para dentro do centro espírita. O centro espírita não precisa ter imagem. Tá? Não tem imagem de nada dentro do centro espírita. A gente não pode misturar. Ali está tendo uma mistura. Não que Nossa Senhora não seja importante. Nossa Senhora quero dizer para você, ela é importantíssima. Ela é maravilhosa. Mas nós não precisamos de imagem. Se
Se ele coloca, é porque aquele grupo precisa da imagem. Vamos entender assim. Aquele grupo necessita daquela imagem, por isso que tem, mas não precisa. A gente tem imagem? Pode. É proibido ter imagem? Não. Mas é necessário? Também não. Não precisa. Para você se ligar com Nossa Senhora, o que você deve fazer? Oração para ela. Oração para Nossa Senhora. Oração para Jesus, para Deus. Né? Então, eu já tive uma emoção muito grande com Nossa Senhora, vou falar para você, na minha vida, por isso que eu falo Nossa Senhora. Já tive contato espiritual com Nossa Senhora, na minha vida. Isso aí eu tive. Depois eu conto para vocês qualquer dia eu conto. Não vai dar para contar agora. Tá? Mas ela é muito importante, ela é fundamental, ela é maravilhosa. E ela aparece para os católicos, para os médiuns católicos. Né? É isso aí. Não é necessário Nossa Senhora. Eu uma vez professora. Tinha tudo. Tá? Tinha São Judas Tadeu, tinha Santo Antônio, tinha um monte de imagem dentro do centro espírita. Não é necessário isso. Aí está vendo que um sincretismo religioso. O que é isso? Misturando religiões. Né? Sincretismo religioso. Tá colocando professora. É uma coisa você ter um quadro lá do Chico Xavier. Não é necessário. A gente não tem imagens. O centro espírita é para estar zerado de imagem, de nada. Né? O que eu frequentava, professor. Tem um quadrinho do Chico Xavier, do Allan Kardec. Não precisa disso aí. Não precisa. Tá? O que eu frequentava havia... Desculpa. Pode falar, Denise. O que eu frequentava em Porto Alegre era André Luiz, também Casa Novo Caminho, só tinha mensagens edificantes. Todas, assim, várias mensagens que edificam, sabe? Mensagens lindas. Só assim, só isso que tinha. Não tinha imagem, não tinha nada. E cada um tem o jeito de ter o grupo. O grupo, às vezes, precisa daquela imagem, às vezes precisa... É o grupo. O grupo tem isso aí, ele mistura. Mas no espiritismo não é necessária imagem. Nós não temos imagem. Tá? É o grupo que tem. Nós temos dentro da doutrina, o que acontece é o seguinte, são poucos que nasceram dentro da doutrina. Já desde pequenininhos são espíritas. Muitas pessoas vêm de outras religiões. Então, traz coisa da outra religião para dentro da nossa. Né? Traz pensamentos de outras religiões. Tanto evangélicos, eu tenho alunos evangélicos, eu já tive alunos padres, eu tive alunos freiras. Eram freiras que estavam dentro do centro espírita. Tá? Eram freiras que tinham mediunidade. Olha que engraçado. As freiras tinham mediunidade. E elas não sabiam como lidar com a mediunidade. O que elas fizeram? Eu achei tão bonito isso. Elas vieram estudar espiritismo dentro do centro espírita. Para quê? Para saber lidar com a mediunidade delas. Eu achei lindo isso. Né? Achei bacana. Eu já tive alunos freiras, padre nunca tive, mas freiras, evangélicos, católicos, e isso vai trazendo para dentro do espiritismo, e isso por isso que a gente busca sempre Kardec, e Kardec é a pureza doutrinária, né? Kardec é a pureza doutrinária, tá? Senão começa a misturar religiões, o brasileiro gosta disso, né? Professora, ir lá no Padre Marcelo, no Chico Xavier, e vai lá no Valdomiro, ou lá no Edir Macedo, né? Mistura tudo, né? Ei, professora, assim, eu antes de entrar para o espiritismo, estudar o espiritismo, eu vinha do catolicismo, certo? E eu sempre tinha muitos sonhos, e nos sonhos Nossa Senhora aparecia muito para mim nos sonhos. E assim, depois que eu passei a estudar a doutrina, né, mesmo assim, eu ainda trago do catolicismo esse respeito, né, por Nossa Senhora, e em todos os momentos que eu me vejo em aflições, geralmente eu faço uma oração e peço sempre a ajuda dela, porque para mim é como se ela fosse a minha mentora, meu anjo da guarda, que está ali sempre ali para me auxiliar e me socorrer em todos os momentos. E assim, depois que eu passei a estudar a doutrina, cada vez mais eu senti ainda mais uma aproximação ainda maior com esse espírito, porque assim, eu oro, eu peço sempre a proteção dela, e todas as vezes que eu tive em momentos de muita dificuldade,
eu senti que realmente ela teve muito próximo assim comigo, e eu senti o amparo dela, eu senti sendo, sabe, quando você sente aquela proteção assim com você, e é muito interessante isso. Eu não essa ligação com o Espírito Superior, é Nossa Senhora, tá? Ligação com Nossa Senhora, com Jesus, por que não? Todos nós temos essa ligação, né? Isso aí é ligação com o mentor individual, né? O seu anjo da guarda, cada um tem uma ligação, né? Eu sei, eu tô dizendo assim, mesmo depois que eu saí do catolicismo e passei a estudar a doutrina, e também passei a ser espírita, né? E mesmo assim eu não consegui me distanciar, assim, tipo, não deixar de orar e crer nela, entendeu? Porque tem pessoas que acham que, não, passou pro espiritismo, não pode acreditar nos outros santos, não pode isso. Senhora, gente, é um espírito de alta envergadura, senão não seria a mãe de Jesus, presta atenção. Mas tem pessoas espíritas que têm uma mentalidade meia... Sim, eu conheço vários, tá? E acho que não deve nem ser citada nesse espiritismo. Eu discordo. Nossa Senhora é um espírito de alta envergadura. Eu não vim do catolicismo. Eu sou espírita desde pequena, tá? Vou falar para você, não sou do catolicismo. Então, o que acontece? Nossa Senhora é um espírito de alta envergadura. A gente tem, aqueles que têm ligação com ela, continuem com a ligação com ela. Aquele que liga a Jesus, continua com Jesus. Aquele que se liga a Deus diretamente, continua se ligando. Aquele que se liga ao seu mentor individual, que eu já falei para vocês, dá um nome para ele, fica íntimo, né? Seu mentor, ligue-se aos seus mentores, ligue-se aos espíritos bons. Nossa Senhora é um espírito boníssimo, né? Nem vou falar aqui, maravilhoso. Bom, a gente não fala muito de Nossa Senhora aqui dentro dos nossos grupos espíritas, já repararam, é Jesus e Deus. Mas eu estou falando aqui para vocês, quem vem, continua assim. Não se desliga. Eu estou falando só das imagens, que nós não precisamos disso. Algumas pessoas precisam, que nem talismã. Sabe talismã? Esse talismã aqui, essa fitinha aqui que vai me dar sorte, sei lá. Nós não precisamos disso aí. Não precisamos disso. Mas algumas pessoas ainda necessitam. Então, é que nem acender vela também. Não precisa acender vela. Mas tem pessoas que necessitam acender vela. Agora, você vai proibir as pessoas de acender vela? Não. Se ela necessita acender vela, continua acendendo a sua vela. Eu sou partidária disso. Não precisa. O espiritismo não precisa acender vela, não precisa ter altar, não precisa ter imagem, não precisa ter quadrinho de Chico Xavier, de Allan Kardec, não precisa ter nada disso, nada. Mas quem precisa? Se ainda tem necessidade, qual é o problema? Não é verdade? É isso aí. A gente tem que fortalecer nossa Jesus. Professora. Fé. Quem é? É o Paulo. Eu li também que o anjo guardião ele pode se apresentar se utilizando disso. Se você é um devoto, por exemplo, de Nossa Senhora ou de Francisco de Assis, ele pode se apresentar com essa fisionomia para que você se sinta mais à vontade. A mesma história que a senhora disse do nome, dê o nome que você quiser, porque não tem importância o nome. E eu li sobre isso. Que Olha, quando você pede, por exemplo, os católicos, quando eles estão pedindo para Santo Antônio para arranjar um casamento, não é? Santo Antônio, coitadinho, para arrumar um casamento, está pedindo para Santo Antônio. Na realidade, os espíritos que vão agir ali. Né? Não é Santo Antônio pode até receber, mas tudo vai para Jesus, tudo vai para Deus, e os espíritos que estão próximos é que vão nos auxiliar, os espíritos bons. Né? Aliás, você pede a ajuda dos espíritos bons que vão te auxiliar, o teu mentor, eles que vão te ajudar. É que a pessoa foca lá em Santo Antônio, São Francisco, Nossa Senhora, e os espíritos bons aqui vão nos ajudar. Quem são os espíritos bons? Nossos mentores. Tá? Tudo está relacionado. Mentores, espíritos superiores, né? Quando a gente lança, por exemplo, alguém em uma prece, né, a Santo Antônio, vai chegar a Deus. Tudo vai chegar a Deus. E aquilo que for permitido, nós vamos obter.
Vocês devem pedir, vamos pedir aqui, né? Aqueles que são os católicos, são os que querem, não só os espíritas é que são privilegiados, não são, não. Os católicos não são atendidos em suas preces? São. Os protestantes também não? São os espíritos que tomam conta ali, gente. Quando você vai dentro de uma... Eu já fui uma vez no culto evangélico, meu Deus, estava lotado de espíritos ali. Eu não podia falar. Eu ia ser expulsa, né? O evangélico ele não gosta muito da gente, mas eu fiquei quietinha lá e estava lá assistindo aquele culto. Tinha cheio de espírito lá, gente, ajudando as pessoas que estão lá, junto com as pessoas. Dá para entender? Então, eles estão lá nas reuniões, onde tem o bem, onde tem essa possibilidade de fazer bem, os espíritos bons estão lá. É só isso. Vamos lembrar disso. Tá? Nós estamos sempre ajudados. Eles não sabem, né? Eu não pude falar lá, né? Eu já falava, estava vendo os espíritos ali, que eu ia ser, eu me colocar ali na frente, né? Exorcizar, será que era o termo ali? Tipo o capeta, né? Todas as religiões são boas, né, professora? O homem claro, é que todas perguntava assim, qual é a melhor religião? Aquela que te faz melhor. Aquela que você está bem naquele momento e que te faz melhor. Provavelmente em outra encarnação você já foi católica, você já foi protestante, já foi budista, eu não sei aí, outras encarnações. Então, aquele momento que é o melhor para você, para a sua evolução, é aquela religião que está servindo. Se essa religião te faz melhor, bem, hoje pode ser o espiritismo, amanhã pode ser outra, não é? Verdade? É aquilo que me faz melhor. Tá? O melhor como pessoa. Bom? Isso mesmo. Professora, eu quero separar uns minutinhos, pelo menos uns 15, porque na semana passada a gente tinha acordado de fazer um exercício, né, de perdão. Aí eu não sei se alguém fez, se a gente ia deixar um espaço para as pessoas falarem como é que foi a experiência, o que sentiram, se fez bem, como é que foi. Aí alguém fez esse exercício de perdão, era mais ou menos a gente imaginar, né, tirar algum momento da semana para mentalizar as pessoas que a gente precisava pedir perdão, ou até mesmo auto-perdão. A gente imaginaria essas pessoas em volta de luz, irradiando paz, perdão, e ia tentar trazer para cá o que foi sentido, como foi a experiência. Alguém quer falar? O espaço está aberto agora. Eu fiz sim, Priscila. É leve, eu me sinto leve. Depois de tudo aquilo que eu tinha te falado, né, que eu falei na aula, eu me sinto leve e é aquilo, eu não tenho raiva, não tenho, sabe? Eu imagino como tu diz a pessoa e peço por ela, para ela me perdoar também, se de repente eu fiz algo para ela em outra vida, né, Priscila? É isso. Mas é muito bom isso aí, muito, muito. E eu vou continuar fazendo sempre. Olha, que lindo. Vai virar uma rotina, né? Aham. Que lindo, lindo, lindo. Alguém mais fez? Quer trazer? Eu vi que teve gente que comentou. Priscila, desculpa, eu faltei a outra aula. Se você puder me dizer que exercício é esse, eu posso até tentar fazer depois. Eu botei até no grupo. É um exercício assim, a gente teria que imaginar as pessoas que algum dia nos ofenderam, que a gente ainda guarda. Se tu tem alguém que tu guarda algum ressentimento, algum rancor, qualquer sentimento negativo por essa pessoa, o exercício era a gente tentar, tu vai separar um dia da tua semana, pode fazer em qualquer horário que achar conveniente, e aí você ia fazer uma prece e imaginando essa pessoa bem e irradiada de luz. Pode ser encarnado, desencarnado, tá? Às vezes, não, pessoal, eu queria fazer um exercício de auto-perdão. Então, você vai se imaginar bem e em volta de uma luz, e aí você vai pedir perdão, você vai conversar, né? E tentar se libertar desse sentimento. E aí a gente ia trazer aqui na aula como é que foi a experiência, o que sentido, né? Então, o exercício é esse. Pode fazer mesmo, se achar que deve, faça mesmo, porque é libertador. Alguém quer falar? Alguém quer trocar a experiência? Eu. Oi, boa noite. Boa noite. Priscila, eu fiz há uns 2 anos atrás, eu ajudava uma moça lá no meu trabalho.
Ela não trabalhava comigo, não, ela era cliente. Mas ela vivia tendo muitos problemas porque o filho dela era preso, toda semana ela tinha que visitar e levar alguma coisa, mas ela nunca tinha dinheiro para poder levar alguma coisa para ele. Aí ela ia lá na loja e tal, tanto eu quanto meu patrão, a gente ajudava com o que a gente podia. Aí um dia ela chegou, pediu ajuda, né, financeira para a gente poder dar para ela algum dinheiro, ou comprar alguma coisa na mão dela para poder ir lá ver o filho dela. Só que nesse dia eu não tinha, e a minha patroa também não tinha. Aí, beleza. Aí eu deixei meu telefone, celular carregando no balcão, e ela me pediu para poder ver uma foto, que eu gostava de ver foto de bebê reborn e tal. Ela pediu para poder ver, deixei ela ver. Aí eu fui pegar uma peça num cantinho lá dentro da loja mesmo, com outra cliente. Quando eu voltei, essa moça tinha ido embora. Aí a capinha do meu celular estava em cima do balcão do mesmo jeito. Só que quando eu abri o celular, não estava mais lá. Aí eu falei assim, Shirley, a menina levou meu telefone. Shirley, minha patroa, levou meu telefone. Aí eu falei, ah, não, vou atrás dela. E ela foi atrás dela. Só que não conseguiu encontrar. Aí, então, assim, na hora eu fiquei com muita raiva, mas muita raiva, muita raiva. Eu, poxa, a gente ajudava a menina, hoje a gente não pôde ajudar, ela roubou. Aí tá, e depois foi passando, eu cheguei em casa, chorei, contei pro meu marido. Aí eu parei para poder pensar um pouquinho. No dia seguinte, como eu já escutava as pílulas, aí a pílula do Ricardo no dia falava sobre que nada acontece por acaso. Aí eu parei para poder pensar um pouquinho, falei assim, se ela levou, porque ela acho que ela estava muito necessitada. Então, que ela faça bom uso desse aparelho. Só que eu não quero ver a cara dela tão cedo. Não quero, não. Mas que ela faça bom uso desse aparelho. E quando a gente reviu ela novamente, ela foi lá na loja, me pediu desculpa, falou, cara, me perdoa. Eu peguei o telefone porque eu precisava muito do dinheiro. Mas eu nunca devia ter feito isso com você. Mas eu vou te ressarcir, eu vou te pagar pelo telefone. Eu falei, cara, não precisa. Não precisa. Só que hoje eu não vou te tratar mais da mesma maneira que eu te tratava. Mas eu te perdoo, eu te desculpo. Só que com o tempo ainda falei com aquilo, né? Mas eu ainda estava com rancor dela. Mas aí com o tempo eu fui trabalhando isso. Aí quando você falou desse negócio do auto-perdão, de a gente fazer o estudo, né, o trabalho, aí eu fiz, e aí veio ela no meu pensamento. Falei, hoje eu ainda tenho raiva dela? Não, hoje eu não tenho mais raiva dela. Eu acho que se eu ver ela de novo na rua, nunca mais eu a vi. Mas se eu a ver outra vez na rua, posso cumprimentá-la normalmente, né? Lógico que não vai ser o mesmo tratamento, que ela tá receosa comigo. Mas eu acho que isso já passou. Eu sinto que já passou. É porque ela é uma pessoa que agiu da forma que agiu, né? Para chegar a esse ponto é porque ela devia estar em extremo desespero, né? E não é fácil a gente ter esse olhar, né? É muito difícil ter essa maturidade de entender que a pessoa fez porque ela estava em extremo desespero, né? E assim, interessante que ela foi até ti, né? Te pediu desculpas, tudo, né? Então a gente vê que realmente foi, né? Foi um ato equivocado, desesperado pela falta do dinheiro, né? E é difícil mesmo. Mas se ela veio na tua mente quando foi fazer o exercício, é porque de fato era alguma pessoa, tinha alguma questão ainda, né? Esse exercício não é só para fazer na semana, né? Como a Denise falou, é um exercício que ela vai colocar na sua rotina, no seu dia a dia, uma vez por semana. É importante a gente estar sempre observando, né? Porque a gente tem mesmo, né, mágoas de pessoas, a gente guarda no nosso coração. Só que é por isso que o espiritismo, né, esses encontros nossos aqui, eles fazem a gente despertar para a gente conseguir ter esse olhar de mais compaixão com o próximo, né? Entender que a gente está cada um de nós está num estágio evolutivo e que muitas vezes a gente se equivoca, né, nessa caminhada, né? A gente comete erros, pessoas cometem erros com a gente e a gente tem que aprender a perdoar, né? Porque além disso, né, pode ser que a gente esteja já resgatando, né, espiando questões pretéritas e a gente não sabe, né? E então, assim, nada é por acaso, né? Como tu bem disse, né?
Nada é por acaso. Então, no mínimo, é para o nosso aprendizado. No mínimo, a gente tem algo para aprender, né? E esse aprendizado foi para tu aprender a perdoar. Tu aprendeu a ter um olhar de compaixão. Tu viu que aquela mulher estava com tamanho desespero que teve que recorrer a um ato tão equivocado, né? Roubar, né? Um item, né? De uma pessoa que já vinha ajudando. Então, tu tem um grande aprendizado, né? Isso é nobre. Jesus, ele era o nosso modelo, né? Então, Jesus, ele não tinha nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de parcialidade, né? Ele atendia a todos que vinham ao seu socorro. Então, ele não perguntava, quem vinha pedir ajuda, ele não perguntava, tá, mas você já cometeu algum crime? Você é branco? Você é negro? Você é adúltero? Você fez? Não, ele ia lá e ajudava. Ele sabia que Judas tinha traído ele, e mesmo assim ele continuou amando a Judas, né? Então, assim, na sua paixão, né? Na paixão de Cristo, né? Quais foram as últimas falas de Jesus, né? Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem, né? Então, assim, no mínimo é um aprendizado. Essas coisas que acontecem com a gente são coisas chatas, são ruins, no primeiro momento a gente ainda fica com raiva, no primeiro momento a gente fica magoado, a gente fica ressentido, mas com o tempo a gente pelo menos precisa parar, observar e pensar, será que eu vou ficar com tanto tempo esse sentimento? Vale a pena? Não tenho algo a aprender? Eu não posso fazer diferente? Né? Não vou me vingar, porque muitas vezes a gente acaba se submetendo à vingança, que é uma atitude ainda muito imatura nossa. Então, o exercício ele faz a gente despertar isso, né? Passar a ter um novo olhar, né? Aqui eu vi que algumas pessoas falaram do Ho'oponopono. É maravilhoso, né? A prática do Ho'oponopono, eu coloquei no grupo, né? No convite do grupo do Telegram, né, que me passaram, para quem quiser. E o Ho'oponopono, ele ajuda nessa a fazer essa limpeza energética, né, porque tudo é energia. Se a gente tem essas energias densas, porque as energias do não perdoar, as energias do ressentimento, elas são energias densas, elas atrapalham nossa caminhada. É porque a gente ainda não tem essas faculdades de visão. Alguns médios já têm, né, a evidência e conseguem ver, né. Eu passei nos grupos do Espiritismo Fraterno. Tem que puxar as conversas, mas eu posso ver se eu reenvio o convite. Esse grupo é do Telegram, né? E é só entrar e aí participar dos exercícios que tem lá. Então é isso. Alguém também quer falar alguma coisa? Já fez exercício algum dia? Já perdoou? Foi melhor? Foi libertador? Porque o perdão liberta, né, gente? É um peso que a gente tira mesmo da nossa vida. É impressionante. A pessoa pode ter feito o que for contra a gente. O perdão liberta. Porque é muito ruim a gente caminhar com esse peso, né? Com essa raiva, com essa mágoa. Ela atrapalha demais a gente. Né? Ela traz doença, a gente somatiza, a gente pode desenvolver doenças por conta desses sentimentos tão fortes que eles são, de tão densos, tão maléficos, né? Priscila, você falando aí uma coisa, eu me lembrei, realmente acontece, né? É comum acontecer de alguém fazer alguma coisa pra gente e a gente ficar às vezes ressentida, né? E os pensamentos, às vezes, só o fato às vezes você lembrar, não é nem só do mal que a pessoa te fez, às vezes basta lembrar da imagem da pessoa, vem a imagem da pessoa na sua cabeça, aquilo ali já começa a te fazer um mal, você já começa a sentir uma energia pesada já se aproximando de você, e é como você mesmo disse, né, não tem nada melhor do que você se libertar disso e você se sentir bem. Eu não cheguei a fazer esse exercício que você falou, mas baseado nas coisas que você comentou aí agora, há muito tempo atrás, chegou a acontecer comigo de eu passar por uma situação várias vezes por conta que uma pessoa me fez passar por essas situações e eu sempre ficava perdoando, mas a última vez que a pessoa me fez esse mal,
me causou um mal tão grande que eu passei mais de meses me sentindo mal. Eu adoeci, eu não conseguia dormir direito, eu não conseguia comer, porque me vinha na lembrança o mal que a pessoa me fez, e eu começava a chorar e a raiva tomava de conta de mim. E a partir do momento que o tempo foi passando, a mágoa foi indo, hoje em dia eu consigo me lembrar da pessoa e não sentir mais raiva nem rancor, eu consigo ver a pessoa, falar com a pessoa, tratá-la bem, desejar o bem para essa pessoa, sem me apegar ao mal que ela me causou um dia. E é muito bom esse exercício que você falou mesmo. A gente se liberta de um peso que não é nosso, que a gente não precisa estar carregando. É muito bom quando você consegue se libertar de uma coisa que está te prendendo a sentimentos ruins, a energias ruins, sem contar, né, nas entidades que a gente atrai para perto da gente, entidades com a mesma a mesma energia, né? A gente acaba atraindo espíritos negativos, obsessivos, também que tem ódio, rancor, e influenciam no pensamento da gente, ficam colocando na nossa mente ideias, né? E isso aí é muito ruim. Então, a partir do momento que acontece alguma coisa, que eu me chateio, ou que eu fico magoada com alguém, eu já começo a fazer de tudo para trabalhar, para esquecer e tentar tirar da minha mente, porque eu sei que se eu alimentar, vai ficar muito intenso, eu vou atrair para perto de mim espíritos pesados, e não é isso que eu quero para mim. Exato. É difícil, né? Mas a gente precisa ter, né, esse olhar diferente. E Nara, eu vou passar depois o link nos grupos do Espiritismo Fraterno, eu envio o link para quem quiser entrar. O Ho'oponopono é ótimo, tu faz para você mesmo, você pode fazer para aquela pessoa e faz uma limpeza energética. É muito importante, é muito bom. E a prece, né, gente? A prece ainda vai ser a maneira mais eficaz da gente se ligar a uma espiritualidade maior, a se ligar ao nosso Deus Criador, a reunir forças do bem para nos libertar de qualquer situação, né? Para tudo, para perdoar, para uma situação, para um desafio, para tudo, né? É isso, alimentar ódio, rancor é tomar veneno querendo que o outro, exatamente, né? Nesses dias eu falei essa frase aqui em casa, meus pais não entenderam. Eles, como assim? Eu vou desejar que o outro morra? Enfim. A professora quer falar alguma coisa? Porque a gente já vai fazer a nossa prece, vibração final. Eu tenho que ver qual é o nome da pessoa aqui que foi pedido. Alguém quer falar mais alguma coisa? Assunto sobre a gente se oferecer para o trabalho atual, né, de dormir, sobre a transferência dos nossos irmãos que estão no território, que vão ser transferidos para um outro planeta, né, Terra inferior e tal, né. Bom, eu fiz a prece, eu me ofereci e tal. Gente, foi uma coisa tão assim, não tem palavras para explicar. É muito emocionante, muito, muito, muito. E eu vou incluir eles na nossa vibração, eles. Vamos incluir, porque não vai ser fácil, entendeu? Né? Tanto para quem está trabalhando para fazer esse recolhimento desses espíritos, quanto para eles, né, que vão... mas tudo é para o melhor, né? A gente conseguir entender que eles vão trazer progresso para outros mundos, né? Isso. E se sentir assim, o desdobramento, porque assim, será que eu dou conta? Será que eles vão me aceitar? Porque assim, eu estou me inscrevendo, será que você aceita? Mas foi muito bom. E assim, na festa todos os dias, desde que você falou no grupo, né? Na reunião, estou fazendo as preces todos os dias, para toda noite estar participando. Assim, gente, é muito bom, você acorda com uma leveza. É muito bom. É que, professora, olha que interessante, eu tinha ficado... Olha só, eu sonhei que estávamos fazendo grupo, fazendo curso no plano espiritual. Isso está acontecendo, gente. A gente está estudando no nosso período de estudo, a gente está trabalhando e estudando. Podem ter certeza. Eu falei porque está tendo, né, nesse momento, a gente recebeu mensagens do próprio Bezerra de Menezes
na mediunidade de Divaldo, entre outros grandes espíritos, que está tendo uma limpeza energética no planeta, né? Muitos espíritos estão sendo recolhidos do umbral grosso, né? Espíritos bem menos esclarecidos, espíritos muito trevosos, eles estão sendo recolhidos para fazer essa limpeza e vão para e vão para outros planetas futuramente, né? Mais primitivos, para trazer o progresso, né, para esses planetas e para evoluírem, para recomeçarem, para terem uma chance, né, e não ficar vagando no planeta Terra, prejudicando, obsediando, né, nós encarnados. E aí, aí antes de dormir a gente faria a prece e diria que estamos prontos, nos colocamos à disposição para esse projeto, né? E aí, então as pessoas estão tendo experiências. Eu estou tendo, né, várias experiências. E é impressionante, quando eu esqueço, às vezes eu tô tão cansada, que eu faço uma prece, aquela prece bem rápida, bem só para dizer que eu não fiz, mas eu esqueço, eu não sonho com isso. É impressionante. Agora, quando eu falo, não, eu me coloco à disposição para estudar, para trabalhar no plano espiritual, sempre acontece alguma coisa. E eu acordo muito melhor. É impressionante. Né, realmente, né, o momento está acontecendo, quem está aberto, né, vai vivenciar isso, né, vai ser útil, a gente está sendo útil, né. Então, assim, cara, falou agora isso, me veio a intuição de eu incluir na prece agora, final, esses espíritos, né, para eles receberem a nossa luz, é importante. Então, a gente vai encerrando. Né? Hoje eu não vou fazer uma vibração com uma chama específica, a gente terminou todos os 7 raios da Fraternidade Branca, então hoje vai ser mais uma prece, mas a gente não vai deixar de irradiar, né? De se concentrar. Então, quem quiser fechar os seus olhos e vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai, Deus, Divino Criador, elevar nossa conexão, se aproximando de Jesus, com a sua amorosidade, com a sua presença amorosa em nossas vidas, sendo nosso modelo, guia, nosso grande exemplo de amor, de caridade. E primeiramente temos que agradecer a toda a espiritualidade amiga que se faz aqui presente, a professora, que está aqui conosco, nos instruindo, dispondo do seu tempo para nos ajudar a estudar, a ensinar sobre essa doutrina consoladora, acolhedora, que esclarece muito das dúvidas que nós já tivemos, que faz sentido em nossas vidas. Essa espiritualidade que permite que todas as segundas-feiras estejamos aqui juntos, reunidos, estudando a doutrina espírita, mas principalmente trabalhando a nossa reforma íntima, nos transformando pouco a pouco em seres melhores, ajudando no nosso despertamento, que cada vez mais nos convida a sermos úteis, a trabalharmos do bem, a colocarmos em prática tudo que estamos aprendendo e transformando nossas condutas. Somos eternamente gratos pela vida, por essa existência, pela oportunidade de estarmos aqui, presentes, pela nossa saúde, pelas nossas famílias, nossa família sendo errada, certa. Hoje entendemos com o Espiritismo que é a família que nos cabe existir. A nossa família é necessária. O meio onde nós vivemos hoje é o meio necessário para o nosso aprendizado, porque nada é por acaso. As pessoas que vivem na nossa volta, os afetos, os desafetos, todos eles são necessários para a nossa caminhada, para a nossa evolução espiritual. Então vamos ter um olhar mais amoroso, vamos ter Jesus nos nossos passos. E vamos pedir nessa oração que está irradiando grande luz em volta de nós, que essa oração possa alcançar a todas as pessoas que possam estar doentes nesse momento, em todo o nosso planeta, a todos que estejam sofrendo,
a todos que estejam aflitos, desesperados, pelo motivo que for. Que essa luz da nossa oração chegue nesses corações, trazendo consolo, a fé e a confiança de que tudo vai ficar bem, de que tudo vai passar. Que essa luz alcance a todos os moradores de rua, a todos aqueles que hoje à noite não vão ter onde dormir, não vão ter o que comer. Que essa luz alimente seus espíritos para que eles tenham ânimo, força para suportar a prova difícil que estão vivendo. Que essa mesma luz alcance a todas as crianças que são órfãos, a todos os idosos que possam estar nesse momento se sentindo sozinhos. Essa luz também precisa chegar nos nossos presídios, nos nossos irmãos que se equivocam e cometem crimes. Que essa luz alcance todos os corações e que Jesus toque o espírito de cada um deles, para que possam refazer suas vidas no caminho do bem. Que essa luz alcance agora, a pedido do espírito encarnado de Ana Carolina Caldas, que ela seja envolvida desse amor. E também pedir a todos os espíritos que estão trabalhando nessa coleta, nesse recolhimento de espíritos que estão ainda no umbral grosso, equivocados, que essa luz chegue aos trabalhadores do bem, para que eles tenham força, ânimo e o amparo espiritual para exercer suas tarefas, e principalmente a esses espíritos, que essa luz chegue em forma de amor, de paz, de confiança, de que eles terão uma tarefa importantíssima futuramente, de que terão novas oportunidades, que vão evoluir e trazer progresso a mundos que precisam. Que nosso coração se encha nesse momento do amor de Cristo, que tinha com todos. Que nosso coração se encha e se esvazie de qualquer preconceito, de qualquer tipo de julgamento. Que a gente se dispa cada vez mais desses sentimentos, desses pensamentos negativos. Que nós possamos cada vez mais evoluir, nos transformarmos e nos conectarmos com a nossa essência divina, que nós somos luzes e paz. A nossa essência é luz, paz, amor. Que a gente possa trabalhar cada vez mais a fraternidade e a caridade nas nossas condutas. Que a gente imagine agora que essa luz esteja em todo o nosso lar, que amigos espirituais estejam fazendo uma limpeza energética, em nós, nos nossos familiares, nas pessoas que dividimos, amando, purificando. E assim, nós agradecemos por mais um estudo, por mais uma segunda-feira concluída, por mais um trabalho concluído, dando graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja. Assim seja. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, muita luz a todos nós, abraços fraternos para todos. Boa noite. Todos. Gratidão, adoro estar com vocês toda segunda. Boa noite, gente. Muita luz, muita paz. Gratidão a todos. Boa semana para vocês. Até segunda-feira que vem. Até segunda. Deus que vem. Você não deu lição de casa. Não. Vamos ver se eu arranjo algo durante a semana. Priscila, tu pode tirar uma dúvida minha? Sim. Olha, é o seguinte, eu estou com essa dúvida aqui. Um espírito encarnado, ele não tem consciência do mal que faz e acha que esse mal não vai retornar para ele. Aí é o que acontece? Ele desencarna, vai para o plano espiritual, onde ele repassa tudo o que ele fez. E lá ele se arrepende. Bem natural.
Vem Ele se conhecer. arrepende. Ele se arrepende, né? E aí, ele lá, que só tem o espírito, não tem a carne ainda, ele já pode começar a fazer, a ter essa consciência, a começar a fazer e começar a fazer o bem, ajudando os outros espíritos, ajudando as pessoas que ele fez o mal na Terra. Ele já pode começar a evoluir daí, Com certeza. mesmo não tendo a carne. Sim, não é necessário, né? Ele está encarnado para fazer o bem. Porque, assim, cada caso é um caso, né? Tem que analisar os detalhes, mas quando o espírito se arrepende, e é muito natural, né? A maioria das vezes eles caem em si, né? No plano espiritual, depois que desencarnam, isso é muito natural. E então, assim, a espiritualidade, amiga, já vai ao seu socorro, né? Ele provavelmente foi socorrido, foi tratado, né? E sim, é plenamente possível ele ter ele poder exercer essa ajuda, esse amparo, esse cuidado para continuar, para ajudar as pessoas, né? E assim, claro, a melhor forma desse espírito futuramente reajustar, né? Equilibrar esses equilíbrios reencarnando. Mas ele vai poder também fazer esse trabalho, que não é... O bem a gente não precisa estar material. O bem ele se faz de qualquer forma, né? Exatamente. Então não é importante que ele se arrependeu e se conscientizou. É muito importante. E pode ter certeza, é tudo considerado. Deus tem os agravantes e os atenuantes. É que nem a gente falar, o suicida, né, que é um bom exemplo. O suicida, realmente, ele vai passar por um distúrbio espiritual complicado, sim, mas não é que todo suicida que comete suicídio vai para o vale dos suicidas, vai para o purgatório, vai para o inferno, não. Tudo é considerado, os atenuantes, os motivos, o que aconteceu, o contexto. Cada caso é um caso. Não é obrigatório, é padrão. Em falar em suicida, nós estávamos um tempo aí na mesa mediúnica, onde apareceu uma moça que ela suicidou-se por causa que o noivo deixou ela na porta da igreja. E aquilo para ela foi terrível, ela tirou a sua própria vida. E ela veio na nossa mediúnica e pediu, e ela se conscientizou do que ela tinha feito, que ela fez. E ela pediu o quê? Que todos nós pudéssemos orar pelos suicidas. Lindo. E ela foi socorrida. E nessa mesa mediúnica ela foi socorrida, né? Isso que é lindo. Foi, sim. Então, ela chorava muito, sabe? Muito, né? A misericórdia divina não tem limites. Deus, o amor de Deus não tem limites. Ele ama a todos, perdoa a todos. Priscila, nós somos muito frágeis, né? Nós nos abatemos muito com, às vezes, aquilo, talvez seja tão pequeno para uns e grande para outros, que não suporta, não é? Exato. Então é assim, cada um com a sua individualidade, né? Cada um com a sua fé, com a sua força, com a sua coragem, porque a gente está aqui exatamente para isso, para a gente superar, não é? Nós não estamos aqui pagando as nossas vidas e superando, exato, mas nem todos nós conseguimos, né? E é isso aí, a vida é isso aí, é a superação, mas que a gente possa entender isso, né? Eu te agradeço, viu? Desculpa eu ter tomado um pouco de tempo. Isso, estamos à disposição. Semana de muita paz, de muita luz, até segunda-feira, se Deus quiser. Gratidão, beijão. Até semana que vem, gente. Boa noite para todos. Boa noite. Tchau, minha filha. Obrigada.